Olá, estudantes do quinto ano, como estão? Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e quero retomar com você aqueles cuidados indispensáveis à manutenção da nossa saúde. Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Fique em casa se preservando, cuidando de você. E se precisar sair, use a máscara. Combinado? Na aula de hoje, você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha e do apontador. Então já comece seus registros anotando a data de hoje, aula e a disciplina Língua Portuguesa. Um tempinho para o seu registro. De hoje, o que nós faremos? Nós vamos relembrar um pouquinho sobre as características da reportagem. A primeira delas é que a reportagem é um texto jornalístico produzido pelo profissional jornalista. E por falar em profissional jornalista, o repórter Vinícius Carrasco gravou para nós um vídeo explicando um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a reportagem. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Carrasco, repórter da TV Paraná Turismo e da Rádio Paraná Educativa, e soube que vocês vão trabalhar em sala de aula o tema reportagem jornalística, e é por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês o que é a reportagem jornalística e também um pouco da nossa rotina de repórter. A reportagem jornalística nada mais é do que uma narrativa ou um texto, tanto impresso quanto radiofônico ou quanto televisado, que aborda um determinado assunto ou fato de uma forma ampla e profunda. Essa reportagem ela passa por um processo que a gente chama no jargão jornalístico, na linguagem jornalística, de apuração.
A apuração nada mais é do que o processo que o jornalista faz, o repórter faz, para colher todas as informações para construção do texto jornalístico, né? Eu falei a palavra texto, né? É mais ou menos o processo que vocês fazem na construção dos textos de vocês aí na sala de aula, mas ele é um pouquinho mais complexo, né? Quando eu falo em texto, vamos pensar na teia de aranha. O texto, né, a narrativa que a gente vai construir numa reportagem, ela é como se fosse uma teia de aranha, com diversos pontos, né, em que a gente vai conectar. Então, por exemplo, um dado, uma entrevista, uma outra entrevista, e a gente vai juntando essas informações, redigindo o nosso texto jornalístico para a construção dessa grande teia que é a reportagem. Eu gosto de fazer essa comparação porque aí fica fácil de entender, né? Nesse processo de apuração, como eu mencionei para vocês, né, o jornalista ele busca as informações sobre o fato, sempre com uma responsabilidade, uma preocupação de que essas informações são verdadeiras, para que as pessoas que leem, ouvem ou assistem essa informação não sejam prejudicadas. A gente tem como premissa, né, trabalhar o mais próximo, né, e colher as informações com a premissa da verdade, aí, com a responsabilidade de estar falando a verdade, divulgando a verdade, porque o trabalho do jornalista ele acaba tendo um impacto na vida das pessoas. Nós jornalistas também nos preocupamos com a linguagem do texto jornalístico ou a linguagem da reportagem. É importante que ela seja clara, objetiva, para qualquer pessoa entender. E cada meio ou cada mídia tem suas características. Na TV, por exemplo, e no jornalismo multimídia, a gente tem as imagens em movimento. No rádio, a gente não tem as imagens, a gente tem o som, né? E eu tenho que fazer com que quem esteja ouvindo entenda, né? Quem esteja ouvindo rádio ou um podcast, por exemplo, consiga visualizar ou imaginar aquela notícia só com o que eu estou narrando ou o que eu estou contando. É um desafio e tanto, viu, gente? Nos sites de notícia ou nos jornais impressos, a gente tem a fotografia e tem também os infográficos que ajudam a ilustrar e complementar a informação. Muito obrigado, um grande abraço. Quanta coisa, não é mesmo? Algumas dessas informações que ele nos contou, nós já vimos nas aulas anteriores e vamos relembrar mais algumas delas agora. Observe lá. A reportagem é publicada em jornais, revistas, televisão, internet e rádio. Ela aborda assuntos atemporais. Apresenta manchete, título secundário e subtítulos. Lembrando que o título secundário ele é facultativo, não é em toda reportagem que vai aparecer. Não se prende ao lead, distribui as informações ao longo do texto. Recordaram de todas essas características? Na aula de hoje, nós vamos ler outra reportagem dentro do nosso tema, bicicletas. A reportagem de hoje é dessa revista aqui, ó, a revista Recreio. Lembram que eu falei que a revista Recreio, hoje em dia ela é apenas digital, só encontramos na internet, porém, até algum tempo atrás, ela existia na versão impressa. E a reportagem de hoje nós leremos dessa revista. Acompanhe aí na tela a capa da revista. Nós vamos destacar alguns elementos dela e vamos conversar sobre. O primeiro item que eu quero que vocês observem é o nome da revista, Revista Recreio. O mesmo da revista digital que nós lemos a reportagem na aula anterior. A palavra recreio é uma palavra que foi usada para nomear a revista devido ao público a que ela atende. Essa é uma revista dedicada ao público infantil. Então vejam o formato das letras, as cores, tudo fazendo referência para chamar a atenção das crianças que são os leitores dessa revista. Nós temos ainda a reportagem de capa, bem colorida, bem chamativa. Temos também o nome da editora, que é a editora Abril. Outra informação que nós encontramos é o ano de publicação, o número da revista e o valor. Essa revista ela foi publicada no ano de 2013
Então, já se passaram 7 anos de sua publicação. Nós vemos também a indicação do site da revista. Hoje em dia, a revista só é digital. Nessa época da publicação da revista, ela existia nos 2 formatos. Vemos também as outras reportagens que estão dentro dessa revista. Observem lá que estão naquela faixa preta logo acima. Nós vamos olhar agora essa mesma faixa de forma ampliada. Vejam novamente a indicação do site da revista e o nome da reportagem que nós iremos ler, Bikes do Futuro, certo? Agora, nós vamos observar o sumário da revista. A revista impressa, ela costuma ter um sumário já no início, para que o leitor identifique as páginas relacionadas aos assuntos que ele deseja ler. Porque uma revista nós não precisamos ler ela numa sequência. Eu posso ir e voltar, ler o assunto que eu quero naquele momento. Não preciso fazer a leitura dela na íntegra, já no comecinho dessa leitura. Então, o sumário serve para isso, para indicar ao leitor aonde ele vai encontrar as informações. Nós vemos logo uma indicação da reportagem de capa. Vemos também as outras reportagens que são indicadas lá por nesta edição, as seções que essa revista costuma apresentar. Temos também um passatempo, já que é uma revista para crianças, eles utilizaram esse recurso já para chamar a atenção do leitor aí no comecinho da revista. E nós temos, então, destacado aí a reportagem que iremos ler. Vejam lá, destaquei, ampliei para vocês verem bem como está no sumário da revista. Vejam, o número 26 indica a página aonde eu devo procurar a reportagem que eu quero ler. Ela começa na página 26. Agora vamos prestar atenção em algumas palavras. Olha a palavra bikes aí. Já falamos dela lá na primeira reportagem. Então, é uma gíria, um apelido que os ciclistas dão para as suas bicicletas. Bikes que vão dominar as ruas no futuro. Veja lá, a palavra dominar. O que significa dominar? Pensa, dominar as ruas. Significa que a palavra indica que as bicicletas vão predominar nas ruas no futuro, certo? Muito bem. Última frase, aliás, que eu vou destacar para você. Tem até modelo que vira mochila. Você já consegue imaginar uma bicicleta que vira mochila? O que será que esse texto, essa reportagem vai nos revelar? Que bikes são essas que vão dominar as ruas no futuro? Então, pensa um pouquinho. Veja aí na sua tela que eu coloquei vários tipos de bicicleta que de repente podem aparecer nesse texto. Já marquei que no texto vai aparecer a bicicleta que vira mochila. Temos outras opções. Bicicleta misturada com montanha-russa, teleférico e trem. Bicicleta que voa. Bicicleta invisível. Bicicleta de papelão. Bicicleta sem pedais. Bicicleta guiada pelo pensamento do ciclista. E bicicleta descartável. Consegue prever, antecipar quais desses modelos de bicicleta vamos falar na reportagem que vamos ler? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar, ler novamente e registrar aí no seu caderno apenas as letras das alternativas que você acha que vão aparecer no texto. No final da aula, a gente confere se você conseguiu fazer essas previsões. Um tempinho para você pensar.
Vamos começar então? Vou mostrar para você as páginas da revista. Vejam lá. Observem como esse texto foi distribuído nas páginas da revista e eu vou destacar algumas características para você prestar atenção. Lá em cima nós temos o símbolo da revista, o I da revista Recreio, que está lá na pontinha. Temos também as páginas, estão vendo? Página 26 e 27, é uma reportagem de 2 páginas. Observem essas linhas que estão dividindo a reportagem, são representações de marcas de pneu de bicicleta. Veja o título destacado, como ele foi disposto na página, foi colocado na diagonal, com letras bem grandes, vermelhas, destacadas em amarelo. Além do título, que é a manchete, nós temos os subtítulos. Lembram que falamos que a reportagem pode ser dividida em partes? E essa é bem visual, nós olhamos e vemos essa divisão dos 6 subtítulos que temos ali. E temos também o nome do autor da reportagem, o jornalista que escreveu, que é a Marina Mello. Muito bem, vamos ler com mais atenção os subtítulos dessa reportagem? Vejam lá. Que esquisita! Eu desejo que siga. Ainda mais diversão. Para aventureiros. Amiga do ambiente. Ela voa. Então, esses são os 6 subtítulos da reportagem. Já conseguiram mais ou menos imaginando o que vamos ler? Além dos subtítulos, lembram que também falamos da importância das fotografias, das imagens em uma reportagem? Vejam lá na tela de vocês quais são as imagens que fazem parte dessa reportagem. Imagens bastante curiosas, não é mesmo? Então agora nós vamos começar a leitura da reportagem. Mas nós faremos uma leitura um pouquinho diferente hoje. Eu vou ler cada parte da reportagem, mas não vou revelar para você qual é o subtítulo e qual a imagem. Depois da leitura, eu vou novamente mostrar a tela com os subtítulos e as imagens e você aí na sua casa vai pensar qual é o subtítulo que é adequado para aquele texto que eu li e qual imagem se relaciona com aquilo que acabamos de ler. Vamos começar então? Primeiro trecho. Inventada na Alemanha, a Flissbike chama a atenção por não ter pedais. O ciclista fica suspenso por tiras presas na parte de cima. Não há assento e precisa correr para dar impulso e fazê-la se mover. Por ser bem mais complicada de usar do que uma bicicleta comum, talvez a Flissbike nunca comece a ser vendida. Curiosa essa bicicleta, não é? Qual será o título e a imagem que se relacionam com ela? Vamos ver então? Observe na tela. Você vai ter um tempo para pensar no subtítulo e na imagem. Conseguiu relacionar? Então vamos ver se você acertou? Vejam lá. O subtítulo é Que esquisita! E a imagem é essa que você está vendo aí na sua tela. É a bicicleta que não tem pedais e o ciclista fica suspenso, pendurado. Vamos ao próximo? Vou ler para você. Acompanhe. Pode acreditar.
A bike flying, ou F-bike, anda no chão e com a ajuda de várias hélices pode voar a até 50 km por hora. A ideia é de um grupo de empresas tchecas e começou a ser desenvolvida em 2011 para uso militar. Não se sabe se um dia ela estará à venda, pois não é muito segura. Medo! E aí, gostou de conhecer essa bicicleta? Esse subtítulo está bem fácil, o texto já está revelando qual é o subtítulo. Vou colocar na tela para você pensar subtítulos e imagens. Vamos conferir? O subtítulo é Ela Voa. E a imagem é essa aí, quando vemos as várias hélices que são mencionadas no texto. Vamos à terceira parte. Imagine uma mistura de montanha-russa, teleférico, bicicleta e trem. Existe na Nova Zelândia. É o Schweb, criado para o Parque de Diversões AgroVentures na região de Rotorua. Feito de cápsulas transparentes movidas por pedaladas, pode atingir velocidade de até 45 km por hora. Há investimentos para que a ideia vire um meio de transporte entre cidades, mas não há previsão para que isso aconteça. Bicicleta misturada com montanha-russa, teleférico e trem. Curiosa essa bicicleta. Consegue imaginar qual é o subtítulo e qual é a imagem? Vamos lá? Vamos conferir? O subtítulo é Ainda Mais Diversão. E a imagem é essa que você está vendo na sua tela. As cápsulas transparentes ajudam a gente a identificar a imagem correspondente. Vamos à próxima parte da nossa reportagem. O engenheiro israelense Izar Gafin criou a BV6 para ser um transporte ainda mais alternativo daqui a alguns anos. Ela colabora 2 vezes com a natureza. Além de não emitir gases poluentes, é feita de papelão reciclado. Bikes comuns também não emitem gases, mas os materiais que as compõem, como o titânio, poluem o ambiente. A BV6 ainda é à prova d'água e suporta até 220 quilos. Será que lá no início você conseguiu imaginar que iríamos falar de uma bicicleta feita de papelão? E qual será o subtítulo dessa parte? Veja lá na tela.
Vamos conferir? O subtítulo é Amiga do Ambiente e a imagem é essa que você está vendo na tela. Mais uma parte do texto. A Backpack Bicycle é feita de plástico e vira uma mochila de apenas 60 centímetros e 5,5 kg. Ela foi desenvolvida pelo designer Shan Ting-Zhen para um concurso em Londres, Inglaterra, e é ideal para viajantes e para quem precisa levar a bicicleta dentro de outro transporte, como o metrô. Pena que ela ainda não está à venda. Olha só, a bicicleta que vira mochila, que foi mencionada lá no sumário. Será que essa bicicleta ainda não está à venda mesmo? Lembrem-se que essa reportagem é de 2013. Então, seleciona aí o subtítulo e a imagem que correspondem a essa parte. Conferindo o subtítulo. Para aventureiros. E a imagem é essa. Estava fácil, não é mesmo? A bicicleta ali como uma mochila. Vamos lá? Mais uma parte do nosso texto. Parece cena de filme, mas a Prius X Parly PXP, criada por uma empresa japonesa, troca de marcha com a força do pensamento. Um capacete especial lê as ondas cerebrais e as converte em comandos para a bicicleta. O projeto está em fase de testes. Nossa, gostei muito de imaginar uma bicicleta que troca de marcha com a força do pensamento. Bem futurista, não é mesmo? Vamos ver então qual é o subtítulo? Agora está fácil. Vamos conferir qual é o subtítulo? Foi o que restou, não é mesmo? Eu desejo que siga. Vejam o ponto de exclamação no final desse subtítulo, que é como uma ordem, né? Eu desejo que siga, porque a bicicleta vai seguir os comandos do ciclista. E a imagem correspondente é essa aí da tela. Você percebeu que lá nas imagens da reportagem, dá uma olhadinha, sobrou uma imagem. Nós lemos 6 partes da reportagem. A imagem número 3 é uma imagem relacionada ao título, à manchete da reportagem. Bikes que vão dominar as ruas do futuro. Vejam, é um robô andando de bicicleta. Então isso dá ao leitor uma ideia futurista, certo? Agora vamos conferir aquelas opções que pensamos lá no comecinho da aula, ver se você acertou? Então no nosso texto tinha a bicicleta que vira mochila, que já estava assinalada, a bicicleta misturada com montanha-russa, teleférico e trem,
Bicicleta que voa, você conseguiu imaginar isso? Não tínhamos bicicleta invisível. Temos bicicleta de papelão, a bicicleta sem pedais, a bicicleta guiada pelo pensamento do ciclista e no texto não fala de bicicleta descartável, certo? Gostou de conhecer? Já imaginou? Apesar da reportagem ser de 2013, lembra que falamos que a reportagem aborda assuntos atemporais? Então, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, hoje ela ainda continua chamando nossa atenção, despertando a nossa curiosidade, sendo um tema atual. Vimos vários modelos de bicicleta. Você prestou atenção na leitura do texto? Então agora eu tenho uma atividade para você sobre esse texto. Nós vamos jogar um caça-palavras, certo? Acompanhe na tela a primeira que você vai responder. Você vê uma frase e está faltando uma palavra nessa frase do texto. Você vai localizar a palavra no caça-palavras, vai registrar a frase no caderno, completando com essa palavra, e eu já volto para conferir a sua resposta. Conferindo sua resposta, a bicicleta PXP troca de marcha com a força do pensamento. Localizou a palavra? Isso mesmo. Vamos ao próximo, então? Vejam lá. A Backpack Bicycle é feita de plástico e vira uma? Essa está fácil. Vamos ver se você localiza a resposta. Tempinho para você pensar. Vamos conferir? É a palavra mochila. A Backpack Bicycle é feita de plástico e vira uma mochila. Próxima questão. Veja lá. O Shrek, criado para um parque de diversões, é movido por... Consegue lembrar? Procura a palavra aí no caça-palavras e registra no seu caderno.
conferindo sua resposta. O Schweb, criado para um parque de diversões, é movido por pedaladas. Vamos para mais uma? Veja lá. Na Flissbike, o ciclista fica... Lembra? Por tiras presas na parte de cima da bicicleta. Eu acho que essa você vai precisar pensar um pouquinho mais. Então, olho na tela e responda no seu caderno. Muito bem, vamos conferir a resposta? A resposta é suspenso. Na Flissbike, o ciclista fica suspenso por tiras presas na parte de cima da bicicleta. Você sabe o que significa a palavra suspenso? Nesse contexto, nessa frase, suspenso é equivalente a pendurado. Então, nós podemos dizer que o ciclista fica pendurado por tiras presas na parte de cima da bicicleta. Vamos lá? Tenho mais uma para você encontrar no caça-palavras. A bicicleta BV6 é feita de papelão? Completa a frase. Conferindo, a bicicleta BV6 é feita de papelão reciclado. Isso mesmo, quem diria que papelão reciclado poderia se transformar numa bicicleta e suportar tanto peso como vimos lá na reportagem. Mais uma. A bike flying anda no chão e com a ajuda de pode voar. Qual é a palavra que completa corretamente essa frase? Encontre no caça-palavras.
Vamos conferir a última das questões? A bike flying anda no chão e com a ajuda de hélices pode voar. Muito bem. Gostaram de brincar de caça-palavras? Então, todas as palavras que estavam lá na nossa reportagem, completando as frases que nós lemos. Você sabia? Trator é uma gíria utilizada por ciclistas para fazer referência a uma bicicleta muito boa. Ratoeira é a bicicleta cheia de gambiarras, que pode ou não pôr em risco a vida do ciclista. E essa imagem que você está vendo agora é a Nuvenzinha. É uma bike genuinamente brasiliense. Uma bicicleta toda artesanal, criada lá na década de 1970 por uma figura lendária do ciclismo da cidade, o Zé do Pedal. Vamos ler todas as palavras que já fazem parte dele? Bicicleta pode ser bike, magrela, camelo, reca, trator, ratoeira e hoje descobrimos que também tem a bicicleta Nuvenzinha. Aprendemos muito sobre a reportagem hoje, vimos bicicletas do futuro, nas aulas anteriores falamos de bicicletas do passado e agora de bicicletas do futuro. Na próxima aula tem mais. Foi um prazer estar aqui com vocês, crianças. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem.